Esse é o Conexão Cidadão, o podcast oficial do Tribunal de Contas do Ceará. Dimitra, está marcado para o dia 15 de novembro o primeiro turno das eleições municipais, para prefeito e vereadores, ficando para o dia 29 o segundo turno. Sim, Carol. Isso foi o resultado da Emenda Constitucional 107 de 2020, que adiou as eleições em razão da pandemia do novo coronavírus. Com o fim dos mandatos, surge um tema muito importante: a transição governamental. Ainda persiste, infelizmente, situações de descontinuidade das ações públicas durante a troca de poder, como em prefeituras. Essas práticas estão associadas ao que se chama de desmonte da administração pública. Que a gente sabe, Carol, que é a realização ilegal de despesas no fim do mandato. Também envolve não conservação do patrimônio da unidade gestora, como dos arquivos e bens públicos. Paralisação da oferta de serviços públicos essenciais, como coleta de lixo e de obras e assim por diante. Diante dessa realidade que ainda persiste, a transição de governo tem sido foco de atuação de órgãos de controle, como os tribunais de conta, seja por meio de fiscalizações durante o último ano de mandato eleitoral, seja por ações orientativas. No episódio de hoje do Conexão Cidadão, vamos buscar entender o processo de encerramento de mandatos e transição para o novo governo municipal. Convidamos a analista de controle externo do TCE Ceará, Edna Xavier, para conversar com a gente. Edna é tutora do curso Gestão Governamental e Finanças Públicas, dentro do TCE Eduque, Programa de Formação de Gestores, do Instituto Plácido Castelo, Escola de Contas do TCE Ceará. Edna, seja bem-vinda ao podcast Conexão Cidadão. Um dos temas abordados no seu curso é a transição governamental. O que ocorre no último ano de mandato municipal que merece a atenção da sociedade? Olá, obrigada pelo convite. Fico muito... É um prazer, assim, conversar com vocês e conversar sobre um tema tão importante como a final de mandato e a transição governamental. O final do mandato, ele é um período bem específico, né? Primeiramente, do ponto de vista democrático, porque significa dizer que vai haver eleições, certo? E vamos escolher novos gestores. E para quem está saindo, final de mandato, é importante que ele observe exigências ou determinados procedimentos que devem ser adotados no final de mandato de todo gestor público. Edna, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, e a lei eleitoral estabelece uma série de regras durante o final de mandato, seja para prefeitos, gestores públicos, representantes do legislativo. Pode citar algumas dessas determinações que estão nessas normas? Sim. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trata de exigências relativas à própria gestão do ente público, né? No caso aqui nós estamos tratando especificamente dos municípios. Então, tem normas relativas à questão das disponibilidades financeiras que devem ser observadas. O gestor ele não deve deixar obrigações sem deixar disponibilidades financeiras suficientes que possam cobrir esses gastos, certo? Uma questão mesmo de responsabilidade. E, sob o ponto de vista da lei eleitoral, ela já vai tratar mais da utilização da máquina pública de forma, digamos, desigual com os demais candidatos. Então, ela vai trazer dispositivos que tratam da utilização indevida relativa tanto à questão do patrimônio público, mas também ela traz normas que devem ser observadas em relação à preservação desse patrimônio e também da documentação pública, de tudo que, digamos, é importante que se preserve porque está mudando de gestão, mas o ente público ele permanece. E Edna, é um processo bem delicado, né? Mas quais seriam os principais passos a serem realizados nessa transição do governo municipal? Por exemplo, a criação de uma comissão de transição, levantamento de patrimônio, de contratos e arquivos. Explica pra gente, seria mais ou menos por aí? Aqui no nosso tribunal, nós temos uma instrução normativa que trata, né, de orientar os gestores públicos para essa fase, porque essa transição ela é importante tanto para quem está deixando a gestão pública e também para quem está recebendo essa administração pública, que vai começar, então, o seu mandato. Então, é interessante, por exemplo, o estabelecimento dessa comissão, né, de transição, que ela é composta tanto por servidores, por pessoas que integram atualmente o governo e também aqueles que
foram eleitos, né? Uma equipe também do gestor que foi eleito. Isso por quê? Porque vai, digamos, possibilitar com quem está saindo dê transparência para esse processo. Para ele é importante quem está deixando a gestão pública. Olha, eu fiz tudo direitinho, está aqui, estou prestando contas, não só para o Tribunal de Contas, mas para a sociedade como um todo e para você que vai assumir, porque ser gestor não é algo fácil. Então, a questão dele deixar, por exemplo, tomar conhecimento dessas próprias disponibilidades de caixa, do que se deixou para pagar, que a gente chama de restos a pagar de um exercício para outro, certo? Tomar também conhecimento dos convênios, que são essas parcerias que são realizadas entre os poderes públicos e que devem ser observadas, porque são recursos com vinculação, ou seja, você recebe isso aí o município recebe isso aí para fazer despesas específicas, tem uma utilização específica desses recursos. Então, é importante que o gestor que está assumindo tenha consciência tanto dos recursos que ele poderá dispor no próximo exercício, mas também de todas as obrigações que ele já vai recebendo esse município. Já uma curiosidade, o novo gestor que vai assumir, ele pode participar, ou ele participa, ou ele não participa desse processo de transição? Porque a gente vê isso muito comum, né, na parte presidencial, né, do Executivo Federal, que ele trabalha junto nesse processo de transição de governo. Isso acontece também com os municípios? É interessante, assim, se o gestor eleito, né, ele vai formar uma comissão. A comissão, via de regra, ela é paritária. Então, significa dizer que terá um número, né, de indicações do gestor que está deixando a pasta, deixando lá a gestão do município, e também o gestor que foi eleito. Então, ele também indica as pessoas de confiança que irão participar dessa comissão. É interessante, assim, sob o ponto de vista da questão mesmo democrática, que eles se conheçam, que eles também, digamos, troquem informações. Mas acaba por uma questão mais técnica, certo? Essa questão aí é formada mais por seus representantes. Mas, sob o ponto de vista também político aqui, digamos, de mudança de poder, quando isso acontece, também é muito bem-vindo. Edna, muito obrigado pela sua participação. A instrução normativa que a Edna comentou é a de número 1 de 2016, com providências a serem adotadas durante a transição de governo. O TCE Educ, Programa de Educação Continuada do TCE Ceará, coordenado pela Escola de Contas e Gestão Instituto Plácido Castelo, IPC, vem realizando desde o final de junho capacitações com o tema Encerramento de Mandato e Transição Governamental. A programação do TCE Educ de 2020 é dividida em 4 módulos. 1. Aspectos relevantes da gestão e de pessoal. 2. Gestão governamental e finanças públicas. 3. Obras e serviços de engenharia. E, por último, não menos importante, o papel da sociedade civil na transição governamental. Quem tiver interesse em conhecer os cursos, segue o link do Sistema de Gestão Educacional, siged.ipc.tce.gov.br, ou visite o portal do TCE Ceará. Dimitri, tem mais uma informação super importante para passar. O TCE Ceará constituiu o grupo de trabalho Transição Responsável. A equipe é destinada a realizar ações de cunho preventivo e corretivo relacionadas a ocorrências de possíveis irregularidades no encerramento de mandato e na transição governamental municipal. A medida está na Portaria 332 de 2020, assinada pelo presidente Valdomiro Távora. 7 analistas de controle externo do tribunal comporão o GT. Dentre as funções desse grupo estão: apresentar minuta de normativo com recomendações dos gestores públicos, executar ações de preferência em conjunto com o Ministério Público do Ceará, elaborar metodologia de escolha de municípios para fiscalizar, a partir de matriz de risco. Está previsto o trabalho de fiscalização antes e após as eleições nos municípios selecionados. E, Carol, e aproveitando esse momento de notícias quentíssimas, temos uma grande novidade. Michele, conta aí pra gente. Olá, pessoal. Aqui é Michele Mesquita. Eu sou uma das repórteres do Acontece TV, programa de notícias do TCE Ceará. Venho informar que a Corte de Contas Cearense firmou mais uma parceria para a veiculação do Acontece TV.
A partir deste mês, o noticiário eletrônico será exibido na TV Terra do Sol, emissora oficial da Prefeitura de Fortaleza. Para firmar a parceria, foi assinado na terça-feira, dia 11, acordo de cooperação pelo presidente do TCE Ceará, conselheiro Valdomiro Távora, pelo prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e pelo secretário municipal de governo, Laudélio Bastos. O presidente Valdomiro Távora explicou sobre a importância dessa parceria. É uma televisão não só dos assuntos da prefeitura, e sim para discutir Fortaleza como um todo. Vai ser nos dado 15 minutos semanais para que nós possamos mostrar o papel do Tribunal de Contas do Estado nas capacitações, nas orientações dos gestores. A estreia na TV Terra do Sol será neste sábado, dia 15 de agosto, às 16 horas, no canal 42.1, na TV aberta para toda a capital e região metropolitana de Fortaleza. As reapresentações ocorrem às segundas, 18h30, às quartas, 20 horas e às sextas-feiras, 16h30. Também é possível conferir a programação de qualquer lugar por meio do canal multimídia da TV Terra do Sol. Não custa lembrar que o Acontece TV pode ser visto na TV Assembleia e na TV Fortaleza. Também é possível acessar as matérias produzidas no canal oficial do TCE Ceará no YouTube. Acompanhe. Chegamos ao fim de mais um podcast Conexão Cidadão, o podcast oficial do Tribunal de Contas do Estado de Ceará. A gente se vê. A produção é da Assessoria de Comunicação. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.